Captain America Brave New World. And a brave new world. A brave new world. Pra mim, Brave New World é o álbum do Iron Maiden que eu ouvi na minha adolescência e me transformou. Aliás, eu recomendo aqui, se você nunca ouviu, Rock in Rio de 2001 do Iron Maiden. Cara, esse álbum pra mim é terapia, tá? O dia que eu tô mal, dou play nele, ele exorciza todos os meus demônios e vai exorcizar o seu também. Capitão América Admirável Mundo Novo é o quarto filme do Capitão América, apresentando um novo Capitão América, Sam Wilson, que a gente viu recebendo o escudo lá em 2019 no Vingadores Ultimato, e a gente viu ele lá em 2021 na série Solo, eles enfrentando os apátridas, ele ganhando o manto e ele no conflito, se ele vai ser o Capitão América ou não. Finalmente, a Marvel deu um filme pra esse cara, que tá saindo agora aí, envolto de rumores e notícias negativas durante esses meses todos aí, de não sei quantos testes que eles fizeram, de não sei quantas refilmagens, de não sei quanta grana que os caras queimaram pra tentar consertar o filme. E o filme saiu, e os críticos não gostaram, o público até curtiu um pouco mais, mas ainda assim a bilheteria na segunda semana foi uma merda. A Marvel até começou a correr com a divulgação do Demolidor pra todo mundo esquecer do Capitão América, e começou a enterrar ele lá e falar, gente, não olha pra cá não, olha pra lá. É tipo criança assim, sabe, que pega, cadê? Porra, não tenho nada aqui pra balançar, meu Deus do céu. Ah, eu já sei, peraí. Ó, esse aqui é o chaveirinho que eles deram lá na Premiere, ó. IMAX, Captain America. É tipo assim, ó. Olha pra cá, não olha pra lá não. Sabe quando a criança vai começar a chorar? Não, olha pra cá, se distrai aqui. É a Marvel fazendo isso aí. Assim como eles fizeram com Quantumania, assim como eles fizeram com The Marvels. Mas eu achei Capitão América Admirável Mundo Novo melhor que Quantumania, melhor que The Marvels, melhor que Deadpool Wolverine. Get your special sock out, nerds. This gonna get good. Não acho que o filme funcione 100%, acho que o filme tem um monte de problema, acho que você consegue sentir o quanto que ele foi picotado, acho que ele tem problema no que ele quer contar, acho que ele tem problema de jogar o Sam Wilson pra escanteio, coisa que não vai pra lugar nenhum, o cerne da história ali não é bem resolvido, o antagonismo não é bem resolvido, eu acho que você exige demais do seu público ali pra fazer um dever de casa, pra você entender certas coisas, mas ainda assim, cara, é um filme que funciona pra mim enquanto um filme de ação ali, com uma pegadinha política, o Anthony Mackie, porra, transborda carisma e consegue segurar a história mesmo com um roteiro ralo pra caramba. E não é todo dia que você vê o pai Harrison Ford de Hulk vermelho, né? É tipo como se fosse um filme de ação ali, B, que tipo ele toca ali, o Gerard Butler, toca ali numa coisa ali de política e tal, mas no fim do dia o que importa é que você quer ver a ação e os caras resolvendo as paradas. É a mesma coisa aqui, você tem o CGI, a parada ali que você quer ver, tudo certo. You asked for me. Here I am. Agora vamos falar a verdade. É esse o filme que o personagem merecia? Um dos principais personagens do MCU, um dos principais personagens da editora, o personagem que tem esse peso político e social. E aí você tem agora o negro no papel do Capitão América em 2025. É uma responsabilidade gigante. E a melhor coisa que você pode entregar é um filme tipo... foi legal. You're not Steve Rogers. Se você for olhar por que o filme, por que as coisas são desse jeito, é muito mais complexo do que parece, entendeu? Eu acho que tem muitos fatores que seguram esse filme, que segura, é uma âncora, é um peso nesse, que segura o filme de alcançar voo, sabe? De ser melhor do que ele... de que ele pudesse ser melhor do que ele é. This is bullshit and you know it. This is politics. So you better wise up, son. Existem obras que às vezes não funcionam na época que elas são lançadas, né? Ou elas até são apreciadas, mas elas ganham mais significado, ou outros significados com o tempo. E eu acho que isso aconteceu com Vingadores Ultimato. O Vingadores Ultimato foi um filme incrível, não só por ser um bom filme, ter sequências de ações legais e a história bacana, e que deu um final satisfatório para uma conclusão de uma saga de não sei quantos filmes. Pela primeira vez a gente viu um estúdio lançando vários filminhos, e aí esses filmes se conectavam, e a gente viu o mesmo personagem ali, criou essa coisa meio serializada de ver filme, que todo mundo tentou copiar, e ninguém conseguiu. Só que muita água já rolou desde que o Sam Wilson recebeu o escudo do Steve Rogers lá no final do filme. Muita coisa mudou no mundo, muita coisa mudou dentro da gente. 2025 agora é um mundo completamente diferente. Lembrando que a gente ficou um ano inteiro sem nada de Marvel. It's fucked up. Granted, it's fucked up.
é o suficiente pra uma mudança drástica cultural. Além de você ter um ponto final nesse negócio todo, você tem toda a realidade e as circunstâncias falando, não, ó, essa fase passou, a gente tá em outro momento agora. We at Marvel Studios are thrilled to have a home on Disney Plus, where nearly the entire Marvel Cinematic Universe is laid out in a way that's easy for fans around the world to enjoy. And today I'm excited to talk about the expansion and future of the MCU. A coisa engraçada do capitalismo é que ele prega um crescimento infinito num sistema finito. Então, a Marvel, naquele momento ali, ela não tinha... O que ela ia fazer? Ia fazer, de novo, uma nova saga com a mesma quantidade de filmes? Não, você vai expandir, você vai criar mais. Da mesma forma que eles foram progressivamente, a cada fase, fazendo mais e lançando mais filme, vamos dobrar a meta, vambora. Nós vamos deixar uma meta aberta. E aí você tem o Disney Plus, com a coisa do streaming, que você tem que criar mais pra cá, então você vai criar muito mais títulos, você vai trazer, você vai expandir o universo, vai fazer o universo, vai ter uma explosão Oppenheimer ali. Você tem a pressão do Disney Plus de que você tem que criar um monte de série, entregar coisa nova, então você expande o volume de coisa que você tá entregando, você expande o volume de produção, coisa que você tem que fazer, grana que tá girando, não é tão simples assim, entendeu? Você apertar, vamos fazer mais um, e mais um, gera mais um, e gera mais um. Eu acho que eles tiveram uma atitude muito interessante, que eu falei diversas vezes aqui no canal, que foi de expandir mesmo, de diversificar a coisa toda, diversificar os personagens, diversificar o elenco, os seus protagonistas, diversificar os filmmakers por trás, diversificar tudo isso, sabe? E a coisa do Disney Plus de streaming te propicia criar novas narrativas numa estrutura diferente de um filme de 2 horas. Tipo, você tem que agora explorar novos personagens, novas histórias e até, de certa forma, renovar o público, entendeu? A galera que acompanhou isso tudo, começou a acompanhar lá em 2008 como eu, e agora de repente já tá meio cansada. Você cria uma nova galera, traz um pessoal novo, então isso é maravilhoso. Then again, that's the hero gig. Part of the journey is the end. Só que eu não imaginava, quando eu vi lá o primeiro episódio de WandaVision no começo de 2021 e eu vi a vinheta da Marvel, e eu falei assim, caramba, que loucura, a gente tá vendo a vinheta da Marvel em casa assim, né, uma coisa inédita, que coisa nova, né. Agora, o que eu não previ era que isso ia ser o começo da derrocada toda, porque quando você torna mundano a coisa que é o especial, aquela parada deixa de ser especial. Se você tá toda semana vendo aquela vinheta, encontrando aqueles personagens, vivendo naquele universo, não tem nada de especial quando você vai no cinema ver um filme. Caraca, maneiro. O nosso encontro no cinema não tem nada de diferente do nosso encontro sentado no sofá. Então é até a nossa percepção de valor a respeito daquilo que a gente está assistindo. Você pode falar, mas a diferença é que no cinema tem mais grana, no TV... O público geral não sabe disso. E muitas vezes nem a gente assistindo, a gente consegue dizer, isso aqui é mais caro que isso aqui? You're flailing. Com muito mais projetos acontecendo ao mesmo tempo, e datas de lançamento, e orçamentos, e isso aqui que se conecta aquilo ali. Então agora, se antes você já tinha uma marra da IP, que você não podia mexer muito, e não posso mexer aqui porque vai ter o filme lá, agora você tem a marra da série também. Puta, eu não posso fazer isso aqui porque tem aquela série ali. Ou essa série aqui fez um negócio e o cara que tá fazendo o filme não tá nem sabendo o que tá acontecendo. E aí também você tem um problema do interesse do público. Não tem como você exigir de uma pessoa que vai ali ver um filme de 2 horas que ela também sente no sofá toda semana e veja uma série de não sei quantos episódios, pra ela entender o que vai acontecer no outro filme. E aí no Capitão América Admirável Mundo Novo, você tem que assistir o filme do Hulk, você tem que assistir o filme do Eternos, você tem que assistir a série do Falcão e Soldado Invernal. O que mais tem que assistir? Mesmo que o filme tenha que parar pra ficar atualizando o público. E aí, quem é o público fiel também fica assim, irmão, peraí, eu tô acompanhando tudo isso aqui, você tá perdendo meu tempo. Você perde dos dois lados. Cara, você dilui a marca, entendeu? Você dilui o poder da coisa, você faz um desserviço a alguns personagens. A história do Falcão e Soldado Invernal era muito melhor do que a história desse filme. A jornada do cara no conflito dele de se tornar aquele... Qual é a jornada do Sam nesse filme do Admirável Mundo Novo? O conflito dele vem porque o Ross fala, monte os Vingadores. Se o Ross não tivesse falado isso, ele não tinha conflito nenhum no filme. Ele não tinha transformação nenhuma. Você faz um desserviço porque a dinâmica do Falcão com o Bucky é muito mais legal do que a dinâmica do Falcão com o Dani Ramirez, que a gente, né, quem não viu a série não faz a menor ideia de quem é. Quem não viu a série não faz a menor ideia de quem é o Isaiah Bradley.
Eu gostava quando a Marvel tinha uma atitude meio Apple, assim, sabe? Meio análise em pé mesmo, que a gente tá fazendo o nosso aqui, tá todo mundo tentando copiar e ninguém consegue, e vamos embora tocando a bola. E agora a Marvel tá igualzinho a todos os estúdios, que é o quê? Forçar a barra do universo e forçar a barra de que você tenha interesse naquilo ali. Cara, olha isso aqui é muito importante, mano, isso aqui é muito importante, você tem que prestar atenção, cara. Olha o que vai... Mano, você não tem noção do que vai acontecer, velho. Me desculpa, o interesse vem antes do seu universo. E não me vem você fazer igual a cena pós-crédito do Batman vs Superman, porque, caraca, irmão, é vexatório. It's coming. I've seen it in the probabilities, seen it plain as day. He's found us. And he's coming! Em 2022 eu fiz um vídeo sobre os problemas da fase 4 da Marvel, que a Marvel tava apontando a gente pra milhões de direções, enquanto a fase 1, geralmente, as cenas pós-créditos, ela, né, jogava você pra frente, e agora, por conta dessas séries, eles lançaram pistas e coisas e paradas que, cara, quando que isso vem, entendeu? Se você tem uma empresa, a empresa grande, ela é como se fosse um transatlântico, a empresa pequena é como se ela fosse um barco pequeno, ou seja, se ela quiser mudar o percurso dela é muito mais fácil. Você muda aqui, faz aquilo ali, né? Putz, não tá dando muito certo. A gente tem que fazer uma mudança de percurso. O cara tem que ir lá, a não sei quantos nós de distância, começa a virar... Telden, começa a virar o mancho pro outro lado ali, senão a gente vai acertar o iceberg lá na frente. Vambora. Yes, what you see? Iceberg, right ahead! Thank you. Iceberg, right ahead! Stop it! Stop it! New mask, same task. Já dizia o sábio que um trabalho bem feito leva tempo. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que falar do pai dessa coisa toda. E eu não me reviro ao boné. Eu tô falando do rato. Que o rato tá aí aprontando. Tá aí, passando leptospirose pra todo mundo aí. E o rato não foi imune à pandemia que afetou todos nós, né? E a gente tá vendo o que tá acontecendo. Não foi só a pandemia, crise econômica, né? Inflação, greve dos roteiristas, greve dos atores, e AI, e agora incêndio. Tipo, tá todo mundo desesperado pra fazer dinheiro, sabe? E a Disney tava com dinheiro escorrendo pelo ralo em todos os departamentos, né? Tanto que o Bob Chapek, que foi o cara escolhido pelo Bob Iger, a partir de agora você é o mano da Disney. O cara foi demitido, tava aprontando, fazendo um monte de merda. Teve aquele desespero de todo mundo de lançar o seu streaming e vamos correr pra publicar, porque a gente não pode ficar pra trás, porque o acionista quer que lance aí aqui. E aí você vai brigar com seus artistas que trabalham, porque o cara, porra, eu fiz o bagulho pro cinema, não fiz a coisa pro streaming, mete processo, e aí dilui a marca, ninguém mais quer ver filme da Pixar no cinema, porque a Disney acostuma todo mundo a ver em casa. E quando vem a pressão do pai de todos, fala assim, meu amigo, você precisa criar a produção para o Disney Plus, você precisa fazer. Vai lá e você tem que fazer. Você vai fazer séries da Marvel, você vai fazer séries da Pixar, você vai fazer séries de Star Wars. Name of the game, move the money from your client's pocket into your pocket. É compreensível que não dá pra esperar 5 anos pra sair a sequência de um filme, né, The Batman? Não se apressa a arte. Mas também, cara, não dá pra negar que essa correria, essa ritmo industrial de você botar coisa pra fora e tentar fazer uma grana, matou tudo. A Disney estragou seus próprios filmes, a Disney estragou Star Wars, a Disney estragou a Pixar e a Disney estragou a Marvel também. Qualquer notícia que você vê de insiders de estúdios, tá todo mundo com medo de perder dinheiro, cara. Os caras estão apostando nas produções e não tem mais pra onde correr, entendeu? Então o cara vai fazer tudo ali pra evitar. Sempre foi assim, mas agora tá pior ainda. Porque aparentemente... Porque você não tem mais onde escoar e onde o cara fazer dinheiro, como, né, tinha a indústria de DVD antes e tal, e você tinha uma janela maior
dos filmes no cinema, tudo mudou. As pessoas não querem mais ir pro cinema e então se o filme na segunda semana já cair pra caceta, você já joga no VOD, porque pelo menos você ainda aproveita também essa rebarba do marketing ainda, um pouco tá ali, né, o filme tá ali no consciente das pessoas e tal, joga no VOD, então pelo menos o cara vê e a gente faz alguma grana. Foi isso que a Warner fez com Coringa, por exemplo. Foi o que ela fez com o Mickey 17. Você acostuma as pessoas a ver coisa em casa, depois reclama que as pessoas não vão mais pro cinema, e aí você também deixa o filme 1, 2 semanas, 1 mês no máximo no cinema, se a pessoa quiser ver, fica meio complicado, né? E não tem como a gente ignorar o fato político dessa história toda. Pode ir lá o Anthony Mack se doer e falar que não, o General Ross, a galera comparando com o Trump, não tem nada a ver, vamos só curtir, vamos só ver o filme. E eu entendo um pouco a declaração do Anthony Mack, é meio chato mesmo essa coisa, tudo parece que envolve política hoje em dia, né? Jogos, quadrinhos, filmes e tal. Mas talvez isso seja uma transição natural e importante que a nossa humanidade precisa fazer para que a próxima geração seja uma geração mais consciente, mais inclusiva. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não dá para ignorar o contexto político que essas produções são lançadas. Não dá para ignorar você colocar uma figura de um presidente ali, onde você tá discutindo de que lado ele tá e ele tem os segredos escondidos ali, o cara vira um monstro raivoso gigante, lutando contra um cara negro vestido o traje do Capitão América. Não dá pra ignorar isso e achar que é só um filme, entendeu? É o que todo diretor indie fala, né? Qual é o grande lance de você fazer filme indie? Você tem menos gente metendo bedelho. Qual é o maior problema dos filmes da Marvel hoje em dia? Muita gente metendo bedelho. Porque quanto mais dinheiro você coloca, quanto mais dinheiro você precisa, mais gente vai ficar dando palpite. Gente com visões políticas, ideias e coisas que nem sempre estão alinhadas com a ideia do filme. Como lá o próprio Ike Perlmutter, que era um dos caras lá do board da Marvel durante anos, saiu agora em 2023 agora. O maluco foi contra fazer filme do Pantera Negra, o cara foi contra fazer filme da Capitã Marvel, o cara era abertamente falando, filmes com diversidade não adianta, não dá dinheiro, quem lacra não lucra, basicamente, né? A agência do governo investiga a Disney sobre práticas de inclusão. É uma ameaça para marcas criativas? E aí agora o governo americano fazendo todo esse ataque a programas de inclusão e diversidade, planos esses que a própria Disney acatou baixando o rabo pra porra do Trump. Porra, não dá pra você ignorar, entendeu? Nesse novo neofascismo que tá surgindo. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Hail Trump! Hail Trump! E aí você traz ainda toda essa questão envolvendo Palestina e Israel e a coisa se complica mais ainda, porque a maioria desses caras que estão por trás aí são judeus, então a coisa fica super sensível. Então mesmo eles trazendo agora a Sabra, que foi essa heroína israelita, acho que é israelense, né, no quadrinho, e modificou, vai cortando poda daqui, poda de lá pra tentar não criar atrito com ninguém. E no fim do dia a personagem nem existe no filme, a personagem foi mais cortada ainda pra não se ter nada dela. Então por que você incluiu no final do dia? Cortaram um plot sobre identidade de gênero no desenho da Pixar. Então, assim, o woke money acabou, entendeu? E esses caras estão mostrando claramente que toda questão de identidade que a gente apoiava e fazia tudo balela, tudo mentira. Tudo isso só funciona quando é pra vender ingresso. De você ir lá no evento e você trazer o fato de você ir ver um filme da Capitã Marvel como a sua identidade. Como você vai falar de assuntos sérios nesse contexto? Se você tá precisando de dinheiro, você precisa de todo mundo com a bunda na cadeira, eu não quero tomar partido de nada, porque se eu tomar um lado, o outro lado não vai ver o filme. E se eu tomar esse lado de cá, o outro lado não vai ver. E o dinheiro dos dois lados me interessa. This pinpoints both up and down, because I think as a country we need to stop arguing and virtue signaling. Just get along. I think we're all tired of the politics. I mean, that's why we made Total Devastation. It's for everyone, you know? It's a popcorn movie. Que é um desespero pra vender ingresso, é um desespero pra ter gente sentada com a bunda na cadeira. Então, se você tiver que entregar o teu plot twist no filme, foda-se. Mesmo que quando eu estiver vendo o filme ali, tô olhando e falando, pô, eu já sei o que vai acontecer aqui, porque tem um pôster ali fora me dizendo o que vai acontecer. Mas eu já paguei o ingresso, né? O que eu vou fazer? Vou pedir retorno? Mano, a Marvel que a gente viu na fase 1, que a gente viu em alguns momentos na fase 2, fase 3, onde você, né, tenta tocar um pouco aqui, um pouco ali, dentro ainda da amarra da Disney, né? Aquilo ali acabou, entendeu? Porque eu não quero
desagradar ninguém, entendeu? Eu quero agradar todo mundo. A pior coisa é a gente tentar agradar todo mundo. Porque quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. A noite cai, o frio cresce, mas aqui dentro predomina meu amor que é... Não, quem é? Esse amor que me aquece, que afaga meu coração. Mas, sabe qual é pra mim o maior problema de todos dessa história toda? Isso não se resume só a Marvel, isso não só resume a filme de herói, isso se resume a esses grandes filmes de massa que a gente tá vendo hoje em dia. O maior problema desses filmes, da maioria deles, é que falta sinceridade na história. Histórias vazias, fingindo ter alguma substância, em produções com cara de comercial de carro. O Capitão América Admirável Mundo Novo é um filme sincero, pelo menos no sentido de que ele leva a sério o que tá acontecendo na história e os personagens não fazem tanta gracinha como geralmente fazem. Isso já é um avanço. The Falcon awakens. A falta de sinceridade na sua representatividade também. Existe uma falácia que a gente tem que ser colorblind, ou seja, a gente não tem que ver cor e tem que todo mundo é igual. E eu acho isso completamente errado. A gente tem que tratar e respeitar todo mundo, né, e os direitos iguais, mas a gente não pode ignorar o contexto que as pessoas veem, a cor da pele dela, a origem dela. Isso faz parte de a gente ser humano, entendeu? Até porque eu acho que a diversidade é o que faz a gente ser mais forte. Você tem um Capitão América negro. Cara, isso pra mim deveria ser um enorme evento, sabe? Deveria ser uma parada como foi o Pantera Negra, sabe? Você tá fazendo... É um passo muito importante. E, obviamente, só o fato do personagem já existir, só o fato do Anthony Mack tá ali, só o fato de você ter o Danny Ramirez latino tá ali, tudo isso já conta como representatividade. Mas eu acho que você pode fazer um pouco mais. Eu acho que você pode ser um pouco mais honesto com a obra que você tá fazendo. Então eu acho que em muitos casos desses filmes, os caras fazem uma diversidade, mano, pra atender o que a internet tá falando, pra tentar agradar esse público também, a galera mais de esquerda que vai querer ver o filme e tenta mostrar... Então, sabe, tenta agradar todo mundo e fazer todo mundo, e ele não é honesto com história nenhuma que ele tá contando. Ele não é honesto com o personagem do Sam Wilson como Capitão América. Você acha realmente que se tivesse um Capitão América no nosso mundo formando um time, você acha que ia ser igual se tivesse o Steve Rogers, Capitão América, formando um time? Porra, vamos fazer um exercício? Você conseguiria imaginar eles fazendo um filme do Capitão América Negro onde ele tem que defender alguém do passado dele, de repente alguém mais jovem que fez algo errado, ou de repente cometeu um crime, mas a gente não sabe se ele realmente cometeu um crime, e ele vai ter que defender essa pessoa do passado dele, indo contra todo mundo, de repente usando a própria bandeira dele como Capitão América pra fazer essa defesa, movendo o governo pra que... Você acha que eles fariam um filme desse tipo? Com o Capitão América do Sam Wilson em 2025? Curioso, né? Que isso é exatamente o Capitão América Guerra Civil. Congratulations, Cap. You're a criminal. A gente viu na série do Falcão como você tem potencial pra falar mais coisas com um personagem negro vivendo o manto do Capitão América. E tirando dois momentos, um no começo e um no final da série, a gente não sabe mais nada sobre esse personagem. E entender as origens e valores do Sam Wilson é algo muito mais interessante do que um papo velho e cansado sobre soro do super soldado. Essa discussão racial estava o tempo todo. Você tinha lá o War Machine na série falando isso. Ele tinha que estar aqui nesse filme também. O Isaiah Bradley, ele deveria estar muito mais no filme. Ele é muito mais representado, porque a história dele é super interessante. Não dá pra abordar uma história autêntica sobre um Capitão América negro sem falar de raça, porque senão, no fim, ele é nada mais do que um garoto propaganda num uniforme pro teu filme pagar de progressista. Me incomoda quando eu vejo a coisa sendo feita de forma desonesta, quando eu vejo a parada não sendo feita de verdade com aquilo ali, sabe? Por que você acha que você se envolveu tanto com Pantera Negra? Você acha que foi por causa do CGI, foi por causa das cenas de ação, foi por causa do Chadwick? Isso também ajudou, óbvio. Mas você se envolveu porque o Ryan Coogler e o Joe Robert Cole, que escreveram o roteiro do filme, escreveram sobre algo que eles viveram, entendeu? Eles escreveram sobre a realidade de Auckland, eles trouxeram todos esses debates, essas questões deles quanto pessoas e colocaram isso numa obra pop, num cenário de fantasia, porque é isso
que a arte faz. A arte extrapola a realidade para que facilite a nossa compreensão, para que a gente observe aquilo ali de um ponto subjetivo, entendeu? E não objetivo. E a gente diz, ó, isso aqui é igual isso aqui, cara. Esses X-Men aqui é igual isso que eu tô vendo aqui, sabe? Só que não dá quando você olha pra pessoas de diversidade e você coloca ela numa redoma, sabe? Numa vitrine. Assim, olha aqui, o que tem no meu filme aqui, ó. Você tá vendo como eu sou inclusivo? Sabe? E você trata aquele elemento como algo diferente. Você desumaniza. Tipo, isso é bizarro, cara. Essa pessoa, ela é uma pessoa, sabe? Como todas as outras, que tem defeitos, tem falhas, tem sonhos, faz coisa certa, faz coisa errada. Você não pode pegar só porque ela faz parte de um X-grupo e achar que ela é intocável. E aí você pega o personagem do Sam Wilson e o que você faz no Falcão e Soldado Invernal? Qual é a pior parada do Falcão e Soldado Invernal? Aquela porra daquele discursinho água de salsicha do final da série. You've got to do better, Senator. You've got to step up. Aí eles vêm aqui no filme e fazem a mesma coisa, irmão. A mesma parada. I know you've done some terrible things. I might be crazy, but I think you're trying to change. O personagem do Sam Wilson não pode ter defeito, ele não pode ter algo, ele não pode ter atitude egoísta, ele tem que ser perfeito, porque ele é o Capitão América e ele é negro, ele não pode ter erro. E não adianta você contratar lá o Júlio Zonar pra dirigir o Capitão América e você não deixar o cara fazer nada, entendeu? Porque como ele é um diretor pequeno, ele não tem bala na agulha, não tem voz nenhuma. Eu vou contratar a Nia da Costa pro The Marvels, vou queimar ela quando o filme começar a ir ruim, como se ela fosse a culpada. Porque nem a porra do filme do Blade, com um vencedor de 2 Oscars, nem isso eu consigo fazer. There's only been one Blade. There's only ever gonna be one Blade. Ai, vamos botar Supergirl latina. Sasha Cale, como é que é ser uma Supergirl latina? Zolo, como é que é ser o besouro super-herói latino? Como é que é ser da primeira vez? Mas no primeiro momento os caras estão botando lá um é a mesma hipocrisia da Kathleen Kennedy com a camisa "A Força é Feminina". E aí, Kathleen Kennedy, quanto você vai contratar uma mulher pra dirigir Star Wars? Não sei, veja bem, não é bem assim, é meio difícil. Aí quando ela contrata lá a Patty Jenkins pra dirigir o Rogue Squadron, o filme não vai sair mais. Não, mas peraí, tem agora o filme da Rey, vai ser dirigido pra uma mulher também. Não, talvez o filme não saia mais. Que pena, né? É o John Boyega, que saiu de co-protagonista da nova trilogia de Star Wars pra um coadjuvante de luxo. É a inexplicável mudança de etnia no Snape nessa série nova do Harry Potter, que não parece ter outra motivação a não ser colocar alguém no olho do furacão só pra chamar a atenção pra essa produção. É a Rachel Zegler, que aparentemente agora é a única responsável pelo fiasco de Branca de Neve. É a mesma hipocrisia lá do Gavião Negro no Adão Negro, entendeu? Vamos botar o Aldis Hodge pra fazer um personagem que sempre foi retratado como branco. Vamos fazer uma troca aqui de tudo bem, de boa. Mas não me dou nem ao trabalho de desenhar uma mansão pra ele, entendeu? Que tem a ver com quem ele é. Não, eu vou aqui no Stock Footage, eu pego esse shot de drone aqui dessa mansão inglesa aqui, europeia, foda-se, tá resolvido. Embora todo mundo sabe, né? De onde veio os recursos pra construir essa mansão? De onde veio a grana? Como a Europa fez dinheiro? Explorando quem, exatamente, entendeu? É uma falta de tom gigante. Então, não adianta, é um desserviço, é uma desonestidade você achar que você muda o gênero, a etnia, de onde esse cara vem e é a mesma coisa, você vai lidar da mesma coisa. Não pode ser, porque você tá sendo desonesto com todo mundo que aquele personagem representa. E se a gente pode aprender alguma coisa do que a gente tá vendo do cenário político americano, de notícias e tal, é que direitos e oportunidades somem assim, ó, quando o problema surge, entendeu? Eu vou ser inclusivo e vou dar oportunidades até quando me é conveniente, até quando, senão o status quo volta rapidinho, saca? É aquele papo, mano, dizem que ninguém quer fazer filme ruim, entendeu? Mas, respondendo a pergunta desse vídeo, sim, óbvio que você pode fazer. Mas, se você não for fazer com honestidade, sinceridade, realmente querendo fazer uma coisa legal e contar uma história legal, independente se você vai desagradar A ou B, porque você tem realmente uma visão pra fazer aquilo ali, e não usar como válvula de escape, como bucha quando uma coisa der errado, eu acho melhor nem fazer, na boa. The only power I have is that I believe we can do better. Diz o Alan Moore que esse negócio de super-herói é só coisa pra criança, né? Embora a gente já viu outros autores mostrando que dá pra você brincar muito com os personagens e explorar outras coisas.
Mas, em 2025 agora, eu não consigo te dizer, eu não consigo não sentir que meio que tudo já foi feito com esse gênero. E quando você tem essa pressão de que todo o seu próximo lançamento tem que ser aquela bala de canhão, vai fazer a bilheteria, vai conquistar todo mundo, eu acho que, de novo, você tem muita gente metendo bedelho pra tentar deixar perfeito e não desagradar ninguém, e no fim, você não agrada nada. Eu sei que é difícil a gente imaginar o Império caindo, e eu não acho que a Disney vai largar esse osso tão cedo, né? Mas a gente vê exemplos aí de IPs que elas chegam num limite que não tem mais pra onde ir, entendeu? Ou um ponto de exaustão, tipo Star Wars, que não dá pra se aguentar mais, sabe? Você banalizou tanto que ninguém se importa mais com aquilo ali. Well, we can save the title. You want to take that one? Starfighter. Yeah. And Starfighter is not a sequel. It's not a prequel. It's a new standalone adventure with new characters taking place in a new time period, about a half dozen years after Episode 9 and the Battle of Exile. I am dead inside. Turma, obrigado por ter assistido esse vídeo aqui com alguns pensamentos a respeito de Capitão América Admirável Mundo Novo. Quero ouvir de você agora nos comentários o que você acha sobre esses tópicos. Sempre com respeito, não só a mim, mas as outras pessoas que estão na área de comentários também, tá? E se você quiser apoiar meu trabalho, dá um pulo lá no patreon.com/Ricardo Rente. Eu tô liberando, tem conteúdo exclusivo lá, vídeos exclusivos. Inclusive, eu vou liberar um vídeo que eu gravei no final de 2022, quando rolou toda aquela situação do Gavião Negro. Eu gravei um vídeo que eu acabei nunca publicando, fiquei meio inseguro de publicar, mas eu falei, agora é o momento, e tá lá no meu Patreon, se você quiser assistir com alguns pensamentos sobre tudo que rolou, patreon.com/Ricardo Rente. Você me ajuda, você tem conteúdo extra. Valeu, até a próxima. Tchau.